Então, só esperar uns minutos, o pessoal ir entrando, né? Tá. Já dando boa noite para quem está chegando aí. Alessandro e o Eu João não... também, dando Boa boa noite noite. para eles. Tá? E aí, já vamos começar, só esperar o pessoal ir entrando, né? Para poder dar Ok. início à nossa live, né? E aí, vamos começar com a nossa oração inicial para nós, com aquilo que o Espírito quer, e o que Deus nos quer fazer. Tá Só falhando um pouco. esperar um minuto, a pessoa já está chegando aí, só para a gente poder. Então, boa noite mais uma vez, Alessandro e João. Boa noite. Boa noite. Vou pedir para que vocês possam se apresentar, falar brevemente a pastoral que vocês servem na paróquia, né? A função de vocês hoje lá na comunidade, né? Então, a palavra é com vocês e logo em seguida a gente inicia a nossa oração. Então, boa noite. Eu sou a Alessandra, do João. Eu sou o João, da Alessandra. Tá? Nós somos da Paróquia São Sebastião de Bento Ribeiro. Eu trabalho na Pastoral do Batismo, sou coordenadora e estou também dando apoio agora no momento da reabertura da igreja, né? Porque sou enfermeira, então venho à luz da ciência ajudar nesse momento da reabertura. Nós somos casados há 17 anos, né? E temos 2 filhos, frutos, né, desse matrimônio, desse sacramento, que é o João Gabriel e a Isabela, que também servem a paróquia, servem a comunidade. Os meus 2 filhos hoje são coroinhas, né? Então servem ao altar, na missão confiada por Deus. E estamos aí. Fala um pouquinho você, amor. Bom, como eu falei, né, boa noite, em primeiro lugar, eu sou o João da Alessandra e eu faço parte da pastoral dos ministros, né, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E sempre ajudando aí no que precisar, né, os convites que surgem, e o que importa mesmo é a gente estar sempre disposto a servir e a ajudar a Deus a conquistar cada vez mais almas para o seu reino, né? Amém. Então, vamos invocar a Deus, pedindo ao Espírito Santo também que ele possa estar nesse momento, né? Que ele possa se fazer presente juntamente com a Santíssima Virgem Maria. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado por este momento que nos destes. Obrigado por essa oportunidade de poder falar um pouco daquilo que tu desejas que este casal irá trazer para nós. Derramai teu Santo Espírito, derramai todas as graças sobre esse casal, sobre tudo aquilo que irá ser bênção para os nossos ouvidos. Derramai também, Senhor, a graça sobre as famílias que já estão entrando e participando dessa Semana da Família, todos aqueles que já nos acompanham desde domingo, hoje no terceiro dia, Senhor, aqueles também que hoje já estão pela primeira vez, que o Senhor também possa já preparar o coração de cada um deles, Senhor, para receber a Tua palavra, para receber aquilo que Tu quer ou que eles ouçam neste momento, Senhor. Pedimos à Santíssima Virgem Maria para que possa também interceder, estar neste momento nos cobrindo com seu manto e poder ser a sua mãe acolhedora junto a nós e guiar ela também junto ao seu castíssimo esposo José, que é aquele que é protetor das famílias, que a Sagrada Família neste momento possa estar conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Clara, rogai por nós. Estamos reunidos no nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Então, Alessandro e João,
agora a palavra é com vocês, possam fazer as honras agora da casa, porque também vocês são da casa, então fiquem à vontade e aí vamos levando, vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer conosco hoje. É isso aí. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente quer agradecer imensamente a Deus, né, por nos ter feito esse convite por meio do padre, né? Chegou até nós o convite pelo padre, mas que brotou do coração do Alisson, todo o pessoal que organizou a Semana da Família, né? Da Adriana e os demais que estão contribuindo. O interessante é que é a primeira vez que a gente participa assim, da Semana da Família, né? Como convidado, e aí Deus vai chamando, né? A gente não entende os desígnios de Deus, às vezes a gente não entende nem por que a gente está aqui, né? Por que a gente é chamado, por que a gente é convocado pelo Senhor. E chegou o momento de Deus nos chamar e estar falando um pouquinho, conversando, partilhando, né, nessa live no dia de hoje, falando um pouco sobre esse tema tão caro à igreja, tão caro a cada um dos cristãos, cada um de nós, que é a família. Família e matrimônio, ou seja, matrimônio e família. E é uma missão muito, muito grande que Deus nos confiou e a gente espera que o Espírito Santo possa nos utilizar como canal dessa graça, né, que o Espírito Santo possa falar através de nós, para que assim a vontade de Deus seja feita, né? Deus tem um propósito com esta live, então que a gente seja só esse instrumento, né, para que Deus possa alcançar os corações daqueles que Ele quer realmente atingir. Então, a gente veio aqui, né, convite do padre e de todos vocês, para falar um pouquinho sobre o matrimônio e a família. E eu friso aqui pela questão do matrimônio e a família, até pela sequência, né? Se a gente for pensar bem, a família acontece pelo matrimônio, olhando por uma ótica cristã, né? Uma ótica que Deus idealizou. Então, a gente vem falar sobre um tema muito importante, muito, como eu falei, muito caro para a igreja e para todos nós, e que, infelizmente, está sendo muito atacado nos dias de hoje. Então, quando a gente foi convidado, né, eu fiquei pensando, caramba, o que a gente pode falar sobre a família nos dias de hoje, já que a gente também tem que falar sobre o sacramento do matrimônio e da família, mas que não necessariamente ficasse como se fosse uma aula, né, do que é o sacramento do matrimônio, o que é a família, contextualizar teoricamente, tudo isso. Mas a gente pensou e brotou no nosso coração, né, por intermédio de Deus, falar e refletir um pouco a família, o matrimônio e a família nos tempos de hoje. E principalmente a tudo aquilo que vem sofrendo, tanto o matrimônio quanto a família. E a gente vem com esse propósito de apresentar um pouco, né, de trazer um pouco a realidade da família e o seu contexto dentro da missão que cada um de nós tem de levar cada vez mais almas para Deus. No nosso caso aqui, por meio da família, né? O Senhor nos convocou, nos convidou, nos chamou por meio dessa vocação matrimonial que gerou a nossa família. Então, eu vejo muito importante, eu até quero começar aqui, você perguntou com relação às citações, eu queria aqui começar com uma mensagem do Papa, que na época nem era Papa ainda, era o cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, que ele falava o seguinte: a espiritualidade do cristão está na coragem de ser diferente. E aí a gente pode perceber que nessa fala dele, ele não chega a falar da família ou do matrimônio, né, de forma explícita, mas aí ele ressalta a questão da diferença do cristão no mundo. E aí a gente pode entender, nos dias de hoje, a diferença da família, a diferença de um matrimônio, né, idealizado por Deus, pensado por Deus, desejado por Deus, e a formação dessa família, dessa construção familiar também, que brotou do coração de Deus. E aí a gente vai entender um pouco do porquê que a família tem sido tão atacada, tão perseguida nos dias de hoje, né? Porque ela nada mais é do que um projeto que brotou do coração de Deus para elevar a humanidade a uma condição de santidade, né? Exercitar a santidade que Deus deseja para a gente, que Deus pensou para cada um de nós, nesse aspecto da santidade que é a família. Então, é interessante que, a partir de tudo isso, né, família como uma igreja, né, a gente ouviu muito falar que a família é uma igreja doméstica, é a nossa igreja, que é a igreja pequena, a igreja menor, né?
E a gente percebe que essa igreja pequenininha, que também é vista como uma célula da sociedade, mas tão pequenininha diante de um mundo inteiro, de tantas pessoas, de uma sociedade gigantesca, mas que pode fazer um estrago tremendo, um abalo tremendo neste mundo em que nós estamos vivendo. E aí, vejam só, um projeto, vamos imaginar assim, pequeno, uma família de minimamente 3 pessoas, né? Marido, mulher e o filho, mas que tem um potencial gigantesco de abalar a toda a sociedade, toda a humanidade, com os desígnios de Deus, com as promessas de Deus. Então aí a gente entende o porquê que a família tem sido tão atacada, né, nos dias de hoje, porque a família é esse celeiro de santidade, esse celeiro do amor do Senhor, do amor de Deus no meio de nós. E aí a gente pode ver, entender um pouco da família, como esse amor de Deus, amor de Jesus, né, para com a sua igreja. A gente pode entender a família, e Deus, ele reflete na família essa experiência de amor que ele viveu e que ele vive pela igreja. Experiência tão grande que de um amor tão imenso que o levou a entregar a sua própria vida. E essa vivência do amor de Deus, esse amor de entrega, esse amor onde a santidade aflora, é que Deus nos convida a também viver nessas pequenas células essa experiência de Deus. Então, uma família nada mais é do que essa experiência autêntica, viva, eficaz, da santidade do relacionamento entre Jesus Cristo e a sua noiva, a igreja. E aí a gente pode perceber, né? Marido, esposa e filhos. Jesus, igreja e todos nós, fiéis. Todos nós que somos gerados desse relacionamento de amor entre Jesus Cristo, o noivo, e a sua noiva igreja. E tudo isso o Senhor quis que fosse vivenciado nessa pequena célula que é a família. Né? O Senhor quer que a família seja essa demonstração de amor entre o seu filho e a sua noiva, a igreja. Então, a gente pode entender o porquê que a igreja tem sido tão perseguida nos dias de hoje, porque ela é um projeto do coração de Deus para a salvação da humanidade. E a gente entende que esse projeto incomoda, né? Demais. E aí, por isso que ela tem sido tão atacada, tão perseguida, tão julgada, tão bombardeada, vamos dizer assim, né? Em todos os aspectos. E aí, o interessante que a gente pode entender esse amor de Deus que age no amor dos esposos, né? No amor que inicia pelo sacramento, nessa construção familiar que brota já no coração desse sacramento celebrado pelos esposos. E aí o interessante, né, que dos sacramentos que nós temos, o único sacramento que não é celebrado pelo sacerdote é o sacramento do matrimônio. Olha que interessante, a beleza que é o sacramento e a importância que ele dá, que Deus dá para ele, e ele colocou toda essa importância, toda essa responsabilidade de amor, de gerar amor no coração do marido, ou seja, do noivo e da noiva, que se dão em casamento. Olha que isso é muito interessante, né? O único sacramento... Eu falava sobre isso... Pode falar. Eu falava sobre isso no domingo, né? E falava que a família, né, é a única vocação que dela é gerada todas as demais vocações, né? Porque é da família, do casal, que nasce o padre, nasce a freira, nasce o religioso, a religiosa, vai nascer o consagrado, a consagrada, as demais vocações nasce de um ventre, né? Nasce de uma família, né? Então é algo também muito importante, né? Essas duas questões, tanto a celebração que é feita pelos noivos, a única celebração que não é feita pelo sacerdote, né? Isso é bem interessante. Bem interessante. A gente vê o valor que Deus dá para
para o sacramento, e ele coloca realmente, é muito interessante isso, porque ele coloca realmente na mão daqueles que vão vivenciar no seu dia a dia este sacramento. Então a responsabilidade é de vocês, que vão viver. E mais o interessante também, mais uma outra coisa interessante que eu já ouvi ao longo desse tempo de caminhada, né, é que o sacramento do matrimônio também é o único sacramento que a gente só conhece depois que ele acontece. A gente só consegue realmente viver e conhecer mais profundamente depois que a gente realmente celebra o sacramento do matrimônio. A partir daí, o sacramento ele vai acontecendo todos os dias. Ele vai se renovando todos os dias, ele vai se convergindo para o coração de Deus, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos defeitos, dos pecados, de tudo isso, ele vai se construindo rumo ao céu, rumo ao coração de Deus, que é o nosso objetivo, né? É o objetivo de cada um de nós, de todos nós. E aí, como é rico esse sentimento que Deus tem pelo sacramento do matrimônio. E a gente vem trazer essa reflexão com relação à realidade que é este sacramento e a família vem vivendo nos dias de hoje. Né? Como é viver esse sacramento, vamos dizer assim, é complexo. Se a gente for pensar bem, imaginem, são duas vidas, dois tipos de educação totalmente diferentes, duas histórias completamente distintas e que se encontram por vontade de Deus, que coloca um ao encontro do outro, e aí essas duas histórias se encontram para formar, a partir dali, do sacramento, do matrimônio, uma única história. E aí toda essa construção que vai acontecendo, ela ultrapassa, ela acaba tendo que ultrapassar todas essas diferenças. Imaginem só, duas pessoas colocadas sob o mesmo teto para viver uma única vida em comum, só que tendo na sua bagagem coisas totalmente diferentes. Então, olha como a missão é árdua, né? Por isso que é um sacramento que a gente vai renovando a cada dia. Esse sacramento de amor a gente vai renovando a cada dia. E aí a gente entende essa complexidade de a gente colocar essas duas histórias em comum. E aí o interessante é que essa questão pelo sacramento do matrimônio, não são mais dois, né? Mas apenas um só corpo, uma só alma, ou seja, dois que se tornam um. E a gente percebe que a partir desse um que nós formamos, esse corpo único, essa história que a partir de então começa a ser única, a gente entende também aquela passagem que fala sobre a questão do ruar de Deus, do hálito de Deus, do Espírito de Deus, que a partir dali conduz uma única vida, uma única história. Não são mais duas, né? Mas uma única história. E a partir de então, aqueles dois indivíduos, eles passam a ser conduzidos única e exclusivamente por Deus. É Deus quem conduz, é Deus que traça os caminhos, é Deus que orienta, que mostra os caminhos. E aí eu já ouvi falar, né? No sacramento do matrimônio nós temos que deixar Deus no meio. Deus tem que estar no centro, né? Vamos dizer assim, pensando em um ao lado do outro, Deus estaria no centro. Eu já vejo como não sendo Deus no centro, mas Deus dentro de uma única pessoa, de uma única história. Eu já posso mais ver Deus no meio de dois, participando no meio de dois. Mas Deus, como São Paulo diz, né? Não sou mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa passagem, ela se reflete de uma maneira no sacramento do matrimônio, de uma forma esplêndida, porque o sacramento do matrimônio mostra literalmente isso. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive nessa pessoa que nós, vamos imaginar assim, né? Nessa pessoa que é formada a partir do sim dado de livre e espontânea vontade
para que essa nova história, para que essa nova pessoa, né, possa ser orientada, conduzida por Deus rumo ao céu. Agora, tudo isso, né, requer alguns sacrifícios que fazem parte e que é válido que todos nós tenhamos consciência com relação a isso. Porque a gente ouve muitas vezes pessoas pensarem que você vai casar, vai ser um mar de rosas, ou então todo aquele glamour do dia da festa vai se perpetuar, vai ser a vida inteira. E aí a gente entende que essas histórias, em alguns momentos, elas se chocam dentro daquele corpo que foi formado. Imaginem só. E aí a gente vê que tudo isso requer também um pouco de sacrifício. Requer um pouco de sacrifício de cada um, que cede, que contribui. E aí vem uma outra passagem que Jesus fala: se você quer me seguir, renuncie a si mesmo. Ou seja, pegue a sua cruz, né, e me siga. Renunciar a si mesmo. É uma outra forma desse amor que Deus convida os noivos a celebrarem no sacramento do matrimônio, né, e na sua família. É esse amor de que renuncia, esse amor que muitas vezes renuncia a si próprio em favor do outro. Mas não é uma renúncia como aquela anulação total, porque eu tenho que ceder apenas para o meu cônjuge. Mas é uma renúncia que visa e que busca levar o outro para o céu. E aí a gente vai entender que o sacramento do matrimônio tem como objetivo isso, fazer com que nós nos levemos um ao outro, e aí, no caso, estendendo para a nossa família, nos levemos para o céu. Né? A gente, com todas as nossas características que cada um de nós tem, diferente uma do outro, mas que nós possamos ser esse instrumento que leve um ao outro para o céu. E aí é um entendimento dessa questão da renúncia. Imaginem só, como levar o outro para o céu se sem renunciar a mim mesmo, ou seja, sem deixar de lado certas coisas que eu entendo que são uma verdade, por exemplo, absoluta e que devem prevalecer, como eu vou conseguir levar o outro para o céu se eu não deixo de lado um pouco a mim para poder erguer o outro e levá-lo para o céu? É bastante complicado. Imaginem só, nós dois, a gente caminhando, né, com o nosso irmão, e aí um desses irmãos, nessa caminhada, ele vai e tropeça. Ele tropeça e cai no chão porque ele se machucou. Tenho duas opções. Ou eu posso continuar o caminho e deixá-lo, ou eu posso renunciar àquele momento meu, que eu poderia continuar caminhando, renunciar para que eu possa reerguê-lo e levá-lo junto comigo para o caminho que é o único caminho. Nós dois estamos caminhando rumo ao céu. E aí eu paro por um tempo, renuncio a mim mesmo por amor e retorno para olhar para aquela pessoa que está mais próxima de mim, e aí a gente vai entender também no sacramento do matrimônio e da família o mandamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Imaginem só, existe alguém mais próximo do que aquela pessoa da nossa família? Não existe. Então, esse amor de amar ao próximo, ele está presente constantemente no seio familiar. Esse seio de renunciar a mim mesmo, né? E amar esse próximo, a ponto de fazer com que não apenas seja eu que caminhe sozinho, mas que nós dois, como uma só carne, caminhemos no céu. E a gente vai entender com algumas pinceladas, vamos dizer assim, na passagem, na palavra de Deus, em algumas passagens que Jesus coloca, que se encaixam perfeitamente no sacramento do matrimônio da família. Então, tudo isso que Deus realiza por meio do sacramento do matrimônio, tudo isso incomoda muito. Imaginem só, o quanto de almas não seriam salvas, e não são salvas,
no seio familiar. E se a gente nasceu para dar certo, nasceu para ser santo, nasceu com a meta a ser atingida, que é viver no céu de Deus, ou seja, contemplar eternamente a glória do Senhor, a face de Deus, isso vai de encontro totalmente a projetos que existem que querem totalmente o oposto disso. Porque enquanto Deus nos quer na felicidade completa, existe, por exemplo, o inimigo de Deus que nos quer numa tristeza eterna. Nos quer numa vida perfeitamente afastada de Deus, vamos dizer assim. Ele entende dessa forma. E a família é aquele seio que é aquela igreja que vai conduzir, que vai ensinar, que vai mostrar o caminho que leva ao Pai. Olha só como é interessante, né? Tudo isso que nós estamos falando é reflexo do amor de Jesus para com a sua noiva, a igreja. Então, como é importante a vida da família, a vida do sacramento do matrimônio. E aí, como a gente percebe hoje em dia, as diversas formas que são utilizadas para desconstruir a família. Por exemplo, eu estava dando uma lida numa notícia, uma matéria, não sei se vocês sabem, ontem dia 10, foi aprovado lá na França, na Câmara lá na França, o aborto, a legalização do aborto até o nono mês de gravidez. Ou seja, o que isso quer dizer? O aborto pode ser realizado a qualquer instante da gestação. Então, a mulher pode estar com 9 meses e se ela, de repente, decidir que aquela criança não deve vir ao mundo, ela pode muito bem e legalmente autorizada a fazer o aborto. É esse tipo de ataque que nós estamos vivendo hoje. E outros mais, né? Diversos, aqui no Brasil e também fora do Brasil. E são projetos que são colocados a todo instante na nossa vida, principalmente vida de família, e que às vezes vão se enraizando sem a gente perceber e que vão destruindo a família. Então, assim, se nós não nos colocarmos como principalmente testemunho, com o nosso exemplo de uma família cristã, não aquele exemplo que se coloca em algumas, por exemplo, algumas novelas que se tem aí, geralmente coloca a família como um lugar caótico, um lugar onde dá tudo errado, um lugar meio que desgraçado, vamos dizer assim, de uma forma totalmente contrária ao que Deus imaginou para a família, e vende esse produto familiar como se fosse algo ruim. E aí, com tudo isso, vão vindo outros tipos de frentes que vão tentando enfraquecer essa unidade familiar. E aí você imagina, né? A gente está vivendo nesse período complicado de pandemia, e a gente vivendo a questão da doença, e aí a gente imagina a família como uma célula, né? Como ela é também descrita. Uma célula é uma célula na sociedade. Aí você imagina só, um vírus entrando no nosso corpo, e o vírus ele não ataca lá diretamente, por exemplo, o braço. Ele destrói o corpo inteiro como? Destruindo a célula. Ele vai primeiro atacar a célula, aquela unidade menor, vamos dizer assim, do nosso corpo, e a partir dali ele começa a espalhar, a se disseminar por todo o corpo, tornando-o doente. Da mesma forma, está acontecendo nos dias de hoje com a família, que é a célula da sociedade, que é uma célula da salvação de Deus para a humanidade. E aí vai até ao encontro do que você estava falando, Alisson, que é da família que brota as vocações, é da família que sai o sacerdote, é da família que sai o religioso, é da família que sai o político, né, que vai governar daqui a alguns anos o nosso país, nosso estado, nossa cidade. É da família bem estruturada que vai sair um bom profissional. É da família bem estruturada que vai sair um solteiro, mesmo solteiro, né, vivendo a sua castidade, o seu amor a Deus, como solteiro, por que não?
Até porque o sacramento do matrimônio, a família, é uma vocação de Deus, é um chamamento de Deus. Não quer dizer que todos irão passar por isso, mas Deus convoca, Deus chama, é um dom de Deus, não é um direito do ser humano, não é um direito nosso formar uma família. Às vezes a gente pode ter essa noção, né? É um direito meu formar a minha família, é um direito meu ter um filho. Não. É um dom de Deus eu formar a minha família. É um dom de Deus eu celebrar o sacramento do matrimônio. É um dom de Deus um filho. Ou seja, é uma graça de Deus. Então, essa concepção precisa ser mudada. Às vezes a gente entende como um direito, né? A gente tem direitos em relação a Deus. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho direitos e deveres, como aqui na vida em sociedade. E eu entendo que eu tenho direito em relação a Deus. E aí eu coloco isso também em relação à família, né? O sacramento do matrimônio, a família. E eu começo a pensar que eu tenho direitos em relação a Deus. Deus, eu tenho direitos e Deus tem que... Deus tem que... Como que eu vou dizer? Ele tem que atender esses direitos. E não é bem assim. A nossa vida é graça. São Paulo já dizia, é pela graça de Deus que sou o que sou. Então tudo é graça de Deus. Não existe direito do homem, existe graça de Deus. E aí, voltando aqui à questão dessas frentes que são utilizadas para atacar a família, a gente tem visto de várias formas. Infelizmente, a gente entende, e aí vai ao encontro do que eu falei inicialmente, né, de tentar trazer um pouco as famílias para a realidade dos dias de hoje, a gente às vezes não percebe, nós como família, não percebemos a nossa importância, a nossa missão, não apenas de vivermos em família, mas também, principalmente, defendermos a nossa família. De defendermos a célula familiar, de defendermos esse dom de Deus que é a família, esse dom de Deus que é o sacramento do matrimônio. Então, Deus, nos tempos de hoje, ele nos convoca, principalmente pelo testemunho, porque o testemunho arrasta, né? Muito mais até do que as palavras. A palavra até convence, mas o testemunho que arrasta. Então, Deus nos convida a dar testemunhos de uma família de verdade, de uma família que tem Deus como esse Deus que está nos conduzindo na nossa vida, esse Deus que é o Senhor da nossa vida. Deus não é um auxiliar meu. Às vezes a gente pensa que Deus é o nosso auxiliar, né? Deus é o meu auxiliar. O que eu peço, Deus tem que atender, porque ele é meu auxiliar. Só que a gente não vive essa realidade. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Ele, realizando ou não realizando o que eu penso para a minha vida, ele continua sendo o Senhor. Deus não precisa de mim para nada. Ele continua sendo o Senhor. Então, eu tenho que perder, por exemplo, eu como família, eu falo como indivíduo, mas agora neste contexto, como família, eu preciso entender que Deus não está para me servir. Deus é o meu Senhor, Deus é meu amigo, Deus quer o meu bem. Ele quer que eu alcance realmente aquilo que importa, que é a eternidade, que é o céu. Então, Deus nos convida hoje, né, ele como Senhor da nossa vida, ele nos convida hoje a sermos testemunhas de que o sacramento do matrimônio, a família, ela sim é verdadeiramente um projeto de Deus. Ela sim precisa ser defendida por cada um de nós, por cada uma dessas famílias que nós estamos aqui refletindo, defendermos a nossa família para que ela, como um presente do amor de Deus para a humanidade, ela consiga se manter, ela consiga cumprir a sua missão de conduzir-nos ao céu. Imaginem só, a gente entende, né, a nossa mentalidade finita. Às vezes a gente pensa só no hoje, ou no máximo alguns anos à frente. Mas imaginem só o que aquelas famílias que bravamente resistiram, seguindo os desígnios de Deus, o que foi importante naquela missão que foi cumprida por essas famílias de pessoas, de parentes nossos, familiares nossos, né, antepassados nossos, que vieram refletir e estão refletindo na nossa família hoje,
e que necessitam também agora da nossa contribuição para que essa graça de Deus ela continue, ela não seja interrompida, mas ela continue pela história da humanidade. Então, essa missão é que Deus nos convida para lutarmos, né? Sermos bravos combatentes, bravos guerreiros que lutam pela causa do reino de Deus. Isso na família. Como? Ah, mas como eu consigo atingir todas as famílias? Com o meu testemunho, com o meu exemplo, com o meu amor. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou alcançar tantas famílias que tem? Imaginem só. Se eu, por exemplo, construo uma família sadia, saudável, sobre sob, no caso, a vontade de Deus, né? Debaixo da vontade de Deus, debaixo das asas de Deus, se eu construo esse referencial e eu tenho como transmitir para os meus filhos esse referencial de família cristã, os meus filhos vão ser capazes de transmitir e de levar à frente esse referencial de família cristã para famílias, para a família que eles possivelmente venham formar. Formar não exclusivamente por meio do sacramento do matrimônio, mas até mesmo como solteiros, por exemplo, dando testemunho da família, da santidade vivida no seio familiar da história dele. Imaginem só, pensarmos no sacerdote, né? O sacerdote não casa. Mas o sacerdote, ele foi gerado numa família. Ele viveu numa família. Ele conviveu em uma família. Ele teve a experiência, sim, de uma família. E apesar de ele não ter formado a família dele por meio do sacramento do matrimônio, ele também é capaz de levar à frente esse testemunho de santidade familiar, de família cristã, para as pessoas que passem pelo caminho dele. Então, independente ou não de você estar casado, e aí eu levo até, por exemplo, de repente, um solteiro que não formará a sua família, mas ele sim pode ser um agente transformador para que mais famílias tenham essa experiência de Deus. Então, eu vejo que Deus nos convida, nos convoca a sermos esses defensores da família de Deus, da família cristã autêntica. E aí, então, a gente vai perceber como que vai mudar, né? Como que vai mudar a mentalidade, o pensamento da sociedade como um todo. Se a família está sendo preservada, se a família está sendo defendida, nós somos capazes de levar à frente a outras gerações um exemplo de família cristã. Se não, imaginem, do jeito que a coisa anda, se nós não nos colocarmos à frente para defendermos a nossa família, nós, infelizmente, podemos estar fadados a visualizarmos uma família em um museu. Imaginem um museu, alguém indo a um museu, levando crianças, jovens, né, para fazer uma visita ao museu, e aí a gente, de repente, vendo lá uma família, né, em algum espaço daquele museu, e aí aquele guia do museu dizendo assim, essa daqui era uma família há 10 anos, ou há 20 anos, há 30 anos, ou, por exemplo, no século XXI a família era desse jeito. Nós, de repente, podemos, se nós não nos colocarmos para defender a nossa família, nós podemos sofrer com esse tipo de peça de museu, virarmos peças de museu. Naquele tempo, em 2020, assim era a família tradicional brasileira. E aí nós vamos virar aquela peça de museu. Então, para que nós não viremos peça de museu, para que seja estudado, né, ou uma peça da história, para que seja estudada pelas gerações futuras, visto como era na época anterior,
A gente precisa defender para que a família possa ter a sua continuidade, como assim é do projeto do coração de Deus para a humanidade. Então, Deus conta com cada um de nós. E aí o interessante é que Deus, na sua escritura, ele vai mostrar alguns caminhos, né? Alguns caminhos para nós. E aí, olha que coisa muito legal que eu vejo. São Paulo, o apóstolo Paulo, né? Para quem não sabe, São Paulo teve aquele projeto, ele teve um propósito de castidade na vida dele. São Paulo não formou uma família. Ele teve o seu projeto de castidade em função da obra de Deus. E aí, a gente pode perceber que aquela pessoa, aquele apóstolo de Cristo, que teve essa experiência, ele foi aquele que Deus usou para construir as mais belas páginas sobre o amor e sobre a família na Sagrada Escritura. A gente pode perceber o amor lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 13, falando sobre o amor. E aí a gente pode ver também nas cartas aos Efésios, capítulo 5 e 6, ele vai falando um pouco do relacionamento entre o marido e a mulher, e entre eles e entre os filhos com seus pais. Aí ele vai colocar que os maridos que conduzem, né, a sua casa, os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, ou seja, dando a vida por ela. Que a esposa precisa ser submissa, eu vou usar submissa porque é assim que está na palavra, e vou falar um pouco dessa questão da submissão, da palavra submissa. Que as esposas têm que ser submissas aos seus maridos, respeitar os seus maridos, que o marido é a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, o marido é o Cristo nesse relacionamento conjugal, e a esposa, a igreja. E aí o apóstolo faz essa comparação entre o amor de Cristo para com a igreja e o amor entre os esposos. E mais à frente ele vai falar sobre o respeito e o amor que tanto os pais têm que ter para com os filhos e os filhos para com os pais. E aí, retornando, né, com relação... Eu falei da questão da submissão, acho interessante colocar isso, que eu já falei, já ouvi em algumas coisas errôneas sobre a questão da submissão da mulher, né? E aí, mas aí submissão, algumas alas, de repente, que defendem um pouco essa questão, por exemplo, feminista, vai falar que isso é um erro, a mulher não é submissa ao homem, ou seja, entendem a submissão como se a mulher fosse uma escrava do homem e tendo que baixar a cabeça para tudo o que ele disser. E é interessante que eu vou pegar aqui o trecho da passagem que fala, né? Eu mencionei aqui de Efésios 5, 6. Efésios 5, né? Aí o capítulo 5, versículo 1 e seguinte. E ele vai falando, né, sobre essa questão da família. Vai falando algumas coisas com relação à família. E aí ele vai falar assim, no versículo 22. As mulheres... Perdão, versículo 21. Vamos começar pelo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai, que às vezes os maridos ficam só na questão da mulher, né? E aí esquecem olha a parte deles como é muito importante. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a gente vai pensar, como que Jesus se entregou pela igreja? Na cruz. Derramou o seu sangue pela igreja. Ontem entregou a sua vida pela igreja. Assim os maridos devem fazer. Para santificá-la
purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí, com relação a essa questão da submissão, a gente vai entender o seguinte, né? Isso é importante até para chegar ao ponto que eu quero colocar posteriormente. E a gente vai entender a submissão, por exemplo, aqui se coloca o homem como Cristo, ou seja, cabeça, e a mulher como a igreja, corpo de Cristo. E aí, olha o que é essa submissão, a importância dessa missão da mulher. Às vezes se fica muito preso à palavra, né? E a gente sabe que nas traduções, às vezes, muitas das vezes as palavras não são muito não são muito bem, não se encontra aquela melhor palavra para refletir o que o escritor do Evangelho ou da carta ele quer refletir, ele quer demonstrar. Vamos entender. Imaginem, Cristo, ou seja, o marido como Cristo cabeça e a mulher como a igreja seu corpo. Aí eu pergunto, o corpo pode caminhar, a cabeça pode caminhar sem o seu corpo? Não tem como. Alguém já viu uma cabeça caminhando sozinha por aí? Quem sustenta a cabeça? É o corpo. O corpo, né? Eu falo corpo, que é toda a estrutura corporal, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, a cabeça é sustentada pelo corpo. Então, essa missão da mulher, e aí entra essa questão dessa palavra, submissão, que é um pouco controversa para algumas pessoas, né? Entra essa palavra, para entendermos bem, como o sustento, a mulher como o sustento da unidade, no caso da unidade familiar, ou seja, o sustento da família. Então, mulheres, a missão de vocês é belíssima, é importantíssima. Sem vocês, a família não fica de pé. Essa palavra submissão significa sustento, amparo. Então, é esse o entendimento que as mulheres precisam ter com relação a essa palavra, de ser sustento. Então, eu faço aqui um apelo às mulheres: sejam nossos sustentos. Sustentem a família de vocês. Sustentem a família de vocês. Maridos, como cabeça, guiem a família de vocês. Conduzam a família de vocês, como Cristo conduz a igreja. Quem conduz a igreja é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. A Trindade Santa conduz a igreja. Então, a missão nossa como essa cabeça, comparando a Jesus, ou seja, comparando a Deus, é de condutor, guia. Então, a gente pode perceber que essas missões, elas se complementam. Não há corpo que ande sem a sua cabeça e nem cabeça que ande sem o seu corpo. Isso é impossível. Então, é importante que marido e mulher entendam o seu lugar, a sua missão, o seu valor, a sua importância dentro da sua família. Eu não posso ter uma família apenas de cabeça, ou uma família apenas com o corpo. Eu preciso contar, Deus precisa contar com a cabeça e com o corpo para que essa família consiga seguir os caminhos de Deus. Caminhos esses que são verdade e vida. E aí, a partir desse instante que nós entendemos a nossa missão, a gente consegue conduzir a nossa família para aquilo que Deus quer, conduzir os nossos filhos para que eles também sejam multiplicadores da família de Deus, multiplicadores
de uma família que brota do coração de Deus. Então, é muito importante que nós, para que a nossa família seja essa família que dê frutos para o reino de Deus, que nós, primeiramente, entendamos a nossa missão. E aí, o interessante é que missão, eu sou formado em administração, né? E aí, missão para administração, missão significa o seguinte: missão significa razão de ser. Eu preciso entender a minha razão de ser, a minha razão de existir. E aí, a gente pode entender essa razão de existir dentro da minha família. Qual é a minha razão de existir na minha família? Essa é a minha missão. A razão de existir do marido é de condutor, daquele que guia, que conduz pelos caminhos do Senhor. E a razão de ser, de existir da mulher é de sustentar, dar sustento para que a família consiga caminhar os caminhos que levam ao Pai. E aí é preciso entender, porque senão não adianta nada. Imaginem só, a gente se coloca numa família, a gente não sabe a nossa missão, a gente não conhece a nossa missão, e a nossa família, se nós não temos a noção, o entendimento da nossa missão dentro da estrutura familiar, a gente está com uma facilidade enorme de fracassar na nossa família, na nossa missão. E isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Eu preciso entender a razão da minha existência dentro da minha profissão. Eu preciso entender a razão de ser dentro da minha vocação, seja ela qual for. Eu preciso primeiro me encontrar dentro daquilo que Deus quer para a minha vida, ou seja, da minha missão. E aí o interessante é que lá na Sagrada Escritura, olha como são as coisas, como Deus é maravilhoso no que ele coloca. A gente vai ver o seguinte, que o nome na Sagrada Escritura, ele reflete a missão daquela pessoa. Então, quando nós vemos um nome na Sagrada Escritura, a gente associa o seguinte, aquele nome significa a missão que aquela pessoa tem. Então, vamos pegar o nome de Jesus. O nome de Jesus significa o quê? Deus salva. Então, a missão do Senhor, salvar. Né? A gente não aprende assim? Jesus é o Salvador. A missão dele foi salvar a humanidade. Então, tem muito disso. O nome refletir a missão de cada um de nós. Então, isso facilita o entendimento do que eu sou para Deus. E eu, entendendo o que eu sou para Deus, eu vou compreender o que eu sou para Deus dentro do seu projeto na minha vida, para a minha vida. Então, é necessário entender a minha razão de ser, ou seja, a minha missão dentro do projeto de Deus. E aí, eu compreendendo o que Deus quer para mim, dentro daquilo que Ele me chamou, é muito mais fácil seguir o caminho que Ele quer. Imaginem só, quando eu vou para algum lugar, né, eu quero ir para, vamos pensar aqui pelo Rio de Janeiro mesmo. Eu quero ir para a região dos lagos. Vamos pensar, eu quero ir para Cabo Frio. Para eu sair daqui da minha casa, né, eu moro aqui em Bento Ribeiro. Então, para eu sair daqui de Bento Ribeiro para Cabo Frio, eu preciso saber o caminho para poder alcançar o meu objetivo, que é chegar àquele local. Mas só que para saber o caminho, eu tenho, antes de saber o caminho, eu tenho uma intenção, uma razão que me leva a chegar a este destino, a alcançar esse objetivo. E aí, tendo essa razão, essa compreensão do que eu quero, ou, sei lá, passar um final de semana, ou morar, qualquer coisa do tipo, passar um fim de ano, férias, o que for. Eu tenho isso, eu entendo essa minha razão,
de ser naquele momento, aquele entendimento de que eu preciso estar lá. Aí sim, eu entendendo isso, que eu quero chegar, por exemplo, a Cabo Frio, a partir de então, eu consigo traçar o caminho para chegar até o local. E aí caminhar pelo caminho que vai realmente me levar até lá. Então, a sequência é basicamente essa. Eu compreendo o que eu quero e, a partir daí, eu traço o caminho, no caso aqui, o caminho já... no meu caso aqui, caso de família, né? Eu entendo o caminho que Deus quer e caminho o caminho de Deus para alcançar o nosso objetivo, que é o céu, levando a nossa família. Então, é importante a gente ter esse entendimento da nossa missão dentro da nossa família, para que a gente possa conseguir, até a partir daí, ouvir aquilo que realmente Deus quer para cada um de nós, dentro da nossa família, com nossos filhos, né, com nossos projetos de família, nossos projetos pessoais, profissionais, isso tudo, claro, dentro do contexto familiar. E isso facilita muito a minha missão, né, o cumprimento da minha missão. E aí a gente vai entender melhor aquilo que Deus quer para a gente. Então, é importante que nós saibamos, no caso, maridos, que nós somos aqueles que conduzem e mulheres, aquelas que sustentam a família. E aí, tendo esse entendimento, eu consigo refletir o amor de Deus para os meus filhos, que são os meus mais próximos, que estão ali na minha família. Mostrar um pouco esse sinal de Deus para eles. E aí é interessante que, falando com relação ao sacramento do matrimônio, a gente vai ver que sacramento, ele é um sinal visível de um Deus invisível. Então, o sacramento é um sinal palpável do amor de Deus, como eu falei antes, de Jesus pela sua igreja. E a gente consegue tornar esse amor, por graça de Deus, esse amor palpável. Imaginem que cada uma das pessoas que tem contato conosco, elas conseguem, se nós vivemos realmente a nossa missão como família, elas conseguem sim tocar, sentir o amor que Deus, o amor que Jesus tem pela sua igreja. Aí vamos imaginar, eu quero sentir o amor de Deus. Se você quer sentir o amor de Deus por você, viva a sua família. Se você quer sentir verdadeiramente o amor de Deus, o quanto Deus ama a igreja, e a igreja, cada um de nós somos igreja, viva, lute pela sua família. Ali sim é o local propício a vivenciarmos, a experimentarmos de forma palpável, vamos dizer assim, o amor de Deus. E aí agora eu vou passar aqui um pouquinho para a Alessandra, porque tem uma parte importantíssima, que a gente vai entrar agora um pouquinho também, que eu acho importante, que é falar com relação à questão da importância, né, dos pais, e desse valor que eu acredito aqui, né, que também tenha... Todos aqui que estão vendo a live, todos são filhos. Não necessariamente todos são maridos e esposas, mas todos são filhos. E aí, ela vai trazer aqui um... Não, pode falar você. Ela vai trazer aqui um contexto, ela está aqui correndo. Então, assim, ela vai trazer um contexto, né, sobre a questão desse valor que se tem, né? E aí a gente vai entender um pouco nessa passagem que ela vai ler do amor, né? E dessa importância que Deus dá para o matrimônio, para o sacramento do matrimônio. E aí depois do que ela vai falar, eu vou falar contar uma coisinha aqui para vocês também. Vai lá, amor. Então, eu acho que quando o João muito bem falou aqui da questão da mulher
ser o sustento, né? E muito mais do que o sustento, a mulher, ela vem com a sabedoria, né? Porque quando nós somos sábias, nós edificamos o nosso lar, né? Edificamos a nossa família, né? E lá em Gênesis, Deus coloca a inimizade entre a mulher e a serpente, né? Talvez por isso que a mulher tem esse dom de pressentir, né? De sentir quando algo ruim vai acontecer, né? Então, Deus dá essa graça, né? Essa inimizade que Deus colocou entre a serpente e a mulher, em Gênesis, nos dá hoje a sensibilidade de se antecipar as malícias do maligno, né? Os ataques que as famílias passam, né? Então, nós temos a sensibilidade de pressentir, né? Junto também como na minha condição de mãe, né? De pressentir algo que possa acontecer com os meus filhos. Então, essa inimizade que Deus nos colocou entre nós, a serpente, que nos dá essa graça. Então, que nós possamos realmente pedir sempre a Deus essa graça, entendeu? Senhor, dá-nos a graça, dá-nos a sabedoria de conduzir a minha família rumo ao céu, de conduzir a minha família rumo ao projeto de Deus, rumo aos planos que o Senhor tem para a nossa família, né? Que sejamos fiéis no pouco, porque quando somos fiéis no pouco, muito Deus nos concede, né? Muito Deus nos dá. Então, fidelidade no agir, fidelidade no pensar, fidelidade, né, no falar, né? Então, a gente pede isso a Deus, né? Essa sabedoria que é dada à mulher, né? Que é dada e confiada à mulher na família, né? Então, pedir isso muito ao Senhor, né? Então, eu sempre, quando acordo e que eu não sei o que Deus preparou para mim, para esse dia, né? Então, eu peço para o Espírito Santo caminhar comigo, e aí eu faço o sinal da Santa Cruz sobre a minha fronte, pedindo fidelidade no pensar, faço o sinal da Santa Cruz na minha boca, pedindo fidelidade no falar, e faço o sinal da Santa Cruz no meu coração, pedindo a Deus que eu seja pequena e fiel no meu sentir, né? Porque é no coração que emana nossos sentimentos, que emana os nossos desejos, nossas vontades. Então, eu peço muito isso a Deus. Então, que Deus, já que Deus nos dá essa graça, que possamos realmente beber dessa graça que Deus nos dá. E aí eu vou falar um pouquinho com relação à questão da propriedade enquanto filho, né? Porque a gente possa realmente tomar posse. Em Êxodos 20, o Senhor, quando ele fala dos mandamentos, que é a lei do Senhor, ele fala lá no versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Né? E aí ele continua no 13º versículo, ele fala, não matarás, não cometerás adultério. E aí, o que cai no meu coração e eu quero partilhar nesse momento, né? A gente pode perceber que quando o Senhor fala honra teu pai e tua mãe, ele não fala só honrar teu pai e sua mãe, como ele fala não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Ele fala honra teu pai e tua mãe, e ele coloca uma vírgula e acompanha esse mandamento por uma promessa. Ele dá uma promessa para que vivas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. E aí, pensando aqui, refletindo no meu coração, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não é a terra terrestre que hoje vivemos, né, rumo ao céu, mas é a terra, é a eternidade, né, é a Jerusalém, é a pátria celeste. Então, o mandamento honrar pai e mãe, ele está acompanhado da graça do céu, né, da gente viver a terra prometida, nos possibilita alcançar o céu. Então, é um dever nosso honrar pai e mãe para que alcançamos ao céu. Sem o cumprimento desse mandamento, nós não consigamos alcançar o céu. Nós não consigamos realmente viver a pátria celeste, a Jerusalém celeste. Então, Deus nos confia aqui. Então, é preciso honrar o teu pai e tua mãe. É preciso honrar. E a gente honra pai e mãe no amor vivenciado, na obediência, porque quando somos obedientes, nós somos fiéis, né? E a gente tem que pedir isso a Deus, né? Deus nos dê um coração obediente, porque por muitas vezes, né? Jesus quis formar uma família,
Jesus poderia, ele é o excelso, né? Ele é Deus, ele é Senhor, né? Mas ele quis nascer de uma família, né? A Sagrada Família. Ele quis passar por uma família, ele quis viver e ser família, né? E ele confiou essa autoridade ao pai e à mãe. Então, abaixo de Deus, maior autoridade sobre um filho é de um pai e uma mãe. Então, nós, enquanto filho também, precisamos entender que nós precisamos, para alcançar a eternidade, a pátria celeste, nós precisamos honrar. Honrar em gestos, em palavras, em atitudes, porque ele promete longos dias de vida. E se você for colocar longos dias de vida na terra peregrina que hoje estamos vivendo, é vida frutífera. Porque o filho que honra seu pai e sua mãe, ele tem vida frutífera. A vida dele é na graça, a vida dele é no caminho dos justos, é no caminho frutífero, ele vê os frutos, né? Ele tem longos dias de vida, né? Ele tem longos dias de vida nessa vida peregrina, mas uma vida frutífera, uma vida feliz, uma vida de quem realmente cumpre as promessas do Senhor, uma vida de quem realmente se coloca a serviço de Deus, que se coloca como servo. Então, a gente precisa valorizar a nossa família, a gente precisa amar a nossa família, nós precisamos entender que precisamos ser testemunha aonde quer que o Senhor nos coloque, aonde quer que o Senhor nos confiar. Nós precisamos exalar esse amor de Deus e sendo testemunha, porque o testemunho ele arrebanha. Às vezes você prega, fala e não consegue que a semente, claro que a semente ela vai dar fruto no tempo de Deus, né? E é assim que Deus age, é no tempo dele, não no nosso tempo. Mas o testemunho, ele arrebanha, ele arrasta. Então, que nós possamos ser esse testemunho, né? Perante a nossa família, né? A minha vocação matrimonial, né? Peço muito a Deus para que eu realmente seja essa esposa sábia, essa esposa que sustente minha família, que edifique o meu lar, né, que eu realmente seja pequena para que o Senhor seja grande na minha vida, que eu diminua para que Ele cresça na minha vida, né, que os meus filhos consigam enxergar em mim o céu, né, consigam enxergar em mim como mãe, a pessoa de Cristo, que eu possa realmente ser exemplo para eles, entendeu? E que o que eu peço para Deus todos os dias, quando faço as minhas orações, sempre aqui. Os meus filhos, independente da vocação que Deus confia a eles, que eles sejam fiéis a Deus. Não sei qual é a vocação que Deus assim vai escolher para o João e para a Isabela. Não sei, né? Não sabemos, né? Mas eu peço muito isso a Deus. Deus, que eles sejam fiéis a Ti. Porque se ele for fiel a ti, ele vai ser um bom marido. Porque muito antes de você ser um bom marido, uma boa esposa, quando você consegue compreender que a tua fidelidade, primeiramente a Deus, e depois ao outro, ao homem ou à mulher, você é muito mais feliz. Então, essa minha fidelidade à minha família, ao meu marido, ao meu filho, não é só nele, não é só neles humanamente, porque se for ficar no humano, eu vou cair, porque eu tenho as minhas limitações. Mas a minha fidelidade, primeiramente, é a Deus. Então, se eu sou fiel a Deus, muito Ele me confiará. Então, a minha fidelidade primeiro a Deus, eu sendo fiel a Deus, né? Com a graça dessa fidelidade, eu vou conseguir transbordar para os que convivem comigo, que é meu esposo, meus filhos, os meus pais, né? Que merecem e eu me coloco, né, nesse propósito de viver essa honra ao meu pai e à minha mãe, né? Então eu busco isso, né? Mesmo com as minhas imperfeições, mas eu busco isso, essa fidelidade em servir, né? Em honrar os meus pais, a minha família. Então eu peço muito isso a Deus, então que sejamos realmente fiéis ao Senhor, né? Fiéis ao projeto de Deus sobre as nossas famílias, fiéis aos planos de Deus sobre os nossos projetos, possamos confiar a Ele, entregar, depositar e ter a certeza que nada
nada, nenhum vendaval recairá sobre nós, porque nós estamos ligados à rocha que é Cristo. Né? Então, quando a gente está ali firme na rocha, nada nos derruba, né? Nada, nenhum vento contrário, né? Nada, porque nada é maior do que o nosso Deus, né? Que nos coloca de pé, nos levanta, nos sustenta e nos dá a graça de viver esse plano de Deus que é muito lindo e que acolhamos no nosso coração. Tá bom? O interessante é que a gente vai perceber, e esse trecho aqui foi lido dos mandamentos, né, em Êxodo 20, porque a gente percebe hoje em dia que as famílias têm tido muitos problemas, muitas dificuldades de relacionamento com os filhos. Né? Filhos, às vezes, muito com dificuldade de entender os pais entender os filhos. E aí existem muitos conflitos dentro de casa, e isso acaba também refletindo na família como um todo, né? E a gente percebe aqui nos mandamentos, e aí, filho, vai para você. Filhote aí, ó, você que está ouvindo aí desse lado, vai para você. Ou seja, para todos nós, né? E a gente vai entender o seguinte, se a gente for pegar os mandamentos de Deus, os 3 primeiros mandamentos, eles são referentes a Deus. Os 3 primeiros. O 4º mandamento, que Deus escolheu, que são, no caso, os 3 primeiros referentes a Deus e os outros 7 referentes ao homem. E o 4º mandamento, que vem logo depois dos mandamentos que se referem a Deus, é honrar pai e mãe. Vejam e entendam como Deus elevou a condição sublime à família. Aos pais e aos filhos, porque o mandamento, esse honrar pai e mãe, ele está englobando toda a família, né? Porque se tem pai e tem mãe, existiu um sacramento antes. E se é pai e se é mãe, é porque tem filho. Então, o sacramento, ele é para todos, toda a família. E a gente vai entender que depois dos 3 mandamentos referentes a Deus, Deus coloca como 4º mandamento. Isso a gente entende a importância que Deus dá para a nossa família, para a família, e como uma condição essencial para que a família consiga viver feliz. Então, filho, você que está ouvindo, para a sua família ser feliz, é condição necessária que o seu pai e a sua mãe sejam honrados. Para que você tenha uma vida feliz, é necessário que seu pai e a sua mãe sejam honrados. Aí vamos entender, né? O 4º mandamento, honrar pai e mãe, Deus coloca como 4º mandamento porque justamente o pai e a mãe, o homem e a mulher, eles participam da criação de Deus. Então, filho, você que é filho, precisa entender que honrar pai e mãe é honrar o plano de amor de Deus para a sua família. Para a sua família. E aí, só para ilustrar mais um pouquinho com relação a esse amor, esse carinho, essa delicadeza que Deus tem para com a família, né? Quando eu falo família aqui, a gente vem lá do sacramento do matrimônio, que já tem a sementinha da família, ela é colocada ali no matrimônio, né? Já lá no iniciozinho, para começar a ser desenvolvida até florescer a família. Então, imaginem só, Deus ama tanto, mas tanto a família, que imaginem, Deus realizou o primeiro milagre seu por causa da família, por causa do casamento, do matrimônio. Ah, mas você está falando isso, mas Deus realizou o primeiro milagre nas bodas de Caná, né, que é um casamento. Bodas, né, casamento. Então ele realizou o primeiro milagre, mas porque Nossa Senhora intercedeu. Com certeza, né? O que a mãe pede, o filho está pronto a atender.
Só que a gente não pode se esquecer, lembra daquela razão de ser que eu falei antes? A razão de ser para o milagre acontecer não foi o pedido de Nossa Senhora. O pedido dela foi um meio, um estímulo, vamos dizer assim, da mãe para confirmar, uma provocação, vamos imaginar, né? Um chamamento da mãe para com o filho. Mas a razão de ser, o que levou Nossa Senhora a pedir ao filho que realizasse seu primeiro milagre, e o primeiro milagre realizado em si, a sua razão de ser foi um sacramento, foi o casamento. Aí podemos, né, transportar para o sacramento do matrimônio, para a família que ali já começava a nascer, né, com aquela sementinha, primeira sementinha colocada. Então vejam só a importância. Deus se manifesta com o seu poder, com o seu primeiro milagre, na construção, no início da família. A gente pode entender o valor sublime, o valor enorme que Deus dá para a família. E o quanto para com as famílias. Então, meus irmãos, Deus, né, conta com cada um de nós, e aí o propósito, né, propósito de fato dessa reflexão, dessa partilha aqui com todos vocês, foi chamar a atenção para que nós possamos defender, lutar por esse projeto tão lindo que Deus faz de tudo para lutar por ele. Jesus faz de tudo pela família. Faz de tudo. Deus ama a família de tal forma que ele até abreviou o seu momento com o primeiro milagre pela família que nascia naquele casamento. Imaginem só, seria um escândalo gigantesco faltar o vinho naquela época. Mas Jesus não permitiu que a família, o casamento, o matrimônio, vamos transportar para o nosso momento de hoje, né? Porque o sacramento, né, naquele instante ali, a gente pode trazer o casamento para o matrimônio hoje. Jesus, ele até antecipou o seu momento para preservar a unidade sacramental, a unidade familiar. Então, não pensem que nos momentos difíceis da nossa vida familiar, que Deus não está conosco. É nesse momento que o amor de Deus jorra ainda mais. É nesse momento que o amor de Deus ainda é muito maior. Mas também é preciso que a gente, lembrando que eu coloquei, até nesses momentos de dificuldade, a gente entenda qual é a nossa razão de ser. Naquele momento, às vezes, de mais dificuldade, né? E todas as dificuldades que a família, o casamento possui. Naquele momento de dificuldade, e que às vezes eu penso até em abandonar esse projeto de Deus na minha vida. Naquele momento, é preciso entender que qual é a minha razão de ser? Qual é a minha missão? A minha missão é abandonar o barco? Ou a minha missão é ultrapassar as tempestades, ultrapassar o mar revolto e alcançar o meu destino, que é o céu, junto com toda a minha família? E aí sim, é preciso que a gente entenda que nesses momentos mais conturbados, é nessa hora que eu preciso me abrir a esse amor de Deus que não cessa por nós. Às vezes até pode parecer, né, naquele momento mais complicado da nossa vida familiar, na nossa vida matrimonial, às vezes pode até parecer como naquela passagem que Jesus estava dormindo no barco, lembram? Que os apóstolos meio nervosos, com medo da tempestade, e aí eles vão lá chamar Jesus. Jesus, tu não te importas com o que está acontecendo? Às vezes a gente pode até se encontrar neste momento, né? Que o negócio está meio turbulento e a gente pode até imaginar que Deus ou está dormindo ou nem está mais presente. Mas é neste momento que eu tenho que voltar para dentro de mim, entender a minha missão como
marido, como pai, e continuar caminhando rumo ao céu, para passar por essas tempestades. Porque a gente precisa entender que o casamento não é aquela loteria, né? Vamos lá dar chutar alguns números para ver se dá certo. Não é assim. Não é assim. E tem uma passagem, se eu não me engano, acho que é de Eclesiastes, de Deuteronômio, não lembro agora, não me recordo do livro. Mas vem falando assim, se querem seguir a Deus, prepare-se para a provação. Então, não existe promessa de Deus de que vai ser tudo um mar de rosas. Até porque se a gente viu a história, né, o que aconteceu com Jesus, a gente viu que não foi um mar de rosas. Mas é preciso entendermos a nossa missão. Jesus, naquele momento lá do Monte das Oliveiras, daquelas angústias que ele tinha, ele estava com a sua missão, naquele momento de fraqueza, vamos pensar assim, na questão da humanidade de Jesus falando ali naquele momento, Pai, se necessário for, se preciso for, afasta de mim esse cálice. Mas naquele momento também, Jesus, ele confirma, ele continua, dá prosseguimento à sua missão. Ele dá prosseguimento na sua missão, apesar daquela dificuldade, apesar de entender e saber tudo o que vinha pela frente, mas ele continua dando sim à vontade do Pai, mesmo sabendo das dificuldades que estavam acontecendo e que ainda estavam por vir. Mas Deus, por amor, manteve-se firme até o fim. E se preciso for, Deus faria tudo novamente. Tudo novamente. Se pela família for necessário, Jesus se dará mais uma vez. Ele já se dá todos os dias. Às vezes a gente nem percebe. A gente nem percebe nas pequenas coisas que acontecem conosco, na nossa família, até nas dificuldades, a gente não percebe a ação e o amor de Deus. Porque, infelizmente, às vezes o nosso olhar está meio viciado para as coisas mais complicadas, né? A gente tende a se apegar mais às coisas negativas. E aí fica cego ao redor e não percebe o que a graça de Deus está fazendo na nossa vida. Então, meus irmãos, aqui essa reflexão, aqui esse bate-papo, vamos dizer assim, a gente quer trazer, né? Convidar a cada um de vocês, renovar também o convite a nós, porque nós precisamos sempre renovar esse convite, mas renovar o convite a cada um de vocês que são famílias, ou vocês que são, né, filhos, estão por formar as suas famílias, mas que entendam que vale sim a pena lutar pela sua família. Vale a pena lutar pela sua família. Porque lutando pela nossa família é que a gente consegue viver verdadeiramente esse amor de Deus. Esse amor de Deus. E se nós imaginarmos que os sofrimentos deste mundo, né, a dificuldade deste mundo, como dizia São Paulo, não são, nem se comparam à glória que Deus tem para cada um de nós. Então nós vamos perceber que sim, vale a pena lutar por Deus, pela nossa família, pelo amor da nossa família, testemunhando que vale sim a pena ser uma família de Deus. Amém? Amém. Amém. E só dizendo sobre o versículo que você falou, eclesiástico mesmo, né? Desse meu filho, entregue-te para o serviço de Deus, permaneça firme na justiça e no temor. Eclesiástico 2, versículo, se quiser depois anotar, né? Uhum. Aí salva aí. Olha, eu acho que um pouco o que vocês falam encaixou com o outro seminarista, eu e outros falando um pouco da questão da paternidade na figura de São José. Você falou, você lembra qual é a passagem na questão do honra da mulher submissa ao homem? E lembrava também no domingo que é uma das leituras que é sugerida no rito do matrimônio, né? Que é uma das leituras que já é própria do matrimônio. Ali também já trazer junto ao matrimônio já
essa leitura que mostra os dois lados, né? O homem também, ele numa certa forma, ele é o submisso à mulher, que ele precisa proteger a mulher e ele precisa também se colocar às vezes abaixo, né? Para que a mulher também possa se colocar no lugar dela, né? E assim os dois se formam um carne e um só corpo, né? E na verdade até tem os nossos irmãos, né? Mas eu acredito que vocês falaram que não tem mais que complementar, porque vocês acho que tudo que precisavam, né? Ainda complementaram com quem já está assistindo desde domingo, complementaram um pouco o que foi falado no domingo, foi falado ontem e foi falado hoje. Acho que o Espírito Santo ele tá guiando de uma certa forma tudo na vida certa, né? Então, acredito que foi ótimo, né? Ao meu ver, foi muito bom. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, né? Aí eu tô só esperando para ver se alguém pergunta aqui no chat para eu colocar aqui. E a Larissa que falou sobre bons livros, né? Que sobre o matrimônio, né? Sobre o assunto, o Catecismo do Lar, Pequenas Virtudes de Lar e a Virtude de Ser Mulher, né? Mas também tem muitos outros, né? Tem o Padre Paulo Ricardo que também dá várias formações sobre o matrimônio. Nesse momento também ele tem feito algumas lives a respeito disso. Foram outros livros também que na Canção Nova mesmo o Diácono, agora me fugiu o nome, Nelson Correia, alguns livros ele e a esposa já escreveram também em relação à família, né? E eu me recordava quando vocês falavam do Papa Francisco, quando ele dizia na jornada, perguntava no encontro dos voluntários, o casamento está fora de moda? E todo mundo gritava que não, né? E ele repetia de novo, né? Ué, mas dizem que o casamento está fora de moda. Tem certeza que o casamento não está fora de moda? E aí todo mundo, não. E aí ele começava a explanar a respeito dessa vocação, né? Que ali ele via muitas pessoas que eram vocacionadas ao matrimônio, mas que muito também eram pelo sacerdócio. E ele falava também daquela questão que eu falei no início, né? Que as vocações nasciam do matrimônio, que precisávamos rezar cada dia mais pelas famílias, pelos matrimônios santos, né? E eu falava até no domingo, quantos casais nós podemos ver que alcançaram a santidade, né? Uma família inteira. Isso nós temos exemplo, eu falei e volto a dizer, a família de Santa Teresinha, né? E quase todas as igrejas são santas. Os seus pais, recentemente, né? Luiz e Zélia foram canonizados pela Igreja Santos, né? Então, aqui até no Brasil também, não me recordo o nome do casal, também tem um casal em processo de beatificação. Então, acredito que nós já estamos os sinais que a família é a porta de tudo, né? A porta da santidade, a porta das vocações, é a porta da firmeza, né? Porque também são muitos casais que nós se inspiramos nas paróquias para poder prosseguir, né? Aqueles exemplos, quantas pessoas nós olhamos, né? Eu me recordava do seu Mendonça e Dona Neuzinha, né? A gente olha a história de vida daquele casal, né? Quem não conhece na paróquia, quem não admira a fé e a perseverança daquele casal, né? A santidade que assim eu posso dizer que eles passam para mim, né? Então a gente também precisa olhar essas pessoas e se espelhar, né? Se espelhar nesse desejo de santidade que tantas pessoas tão próximas às vezes passam para nós e são exemplos de casais, né? Então eu acho que foi muito bom. Aqui a Thaísa tem uma pergunta aqui. Em que momento o casal sentiu o chamado? Calma aí, deixa eu botar aqui para que todos nós possamos ler. Em que momento o casal sentiu o chamado para a vida matrimonial e como foi? E aí, é com você. Né? Eu vi agora no finalzinho, ela não perdeu a oportunidade de perguntar. Né? Então, a gente, assim, eu não sei, de repente, dizer um ponto, nesse momento eu me senti, nós nos vimos chamados à vida matrimonial, né? Eu acho que foi acontecendo naturalmente. A gente foi, desde o início, uma coisa que é interessante, que desde o início do nosso relacionamento, a gente mesmo ainda namorados, né? A gente sempre pensava uma vida juntos. Uma vida juntos não no sentido de casar, pura e simplesmente, mas nós já idealizávamos coisas juntos, né? Sempre juntos. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Para vocês terem uma noção, a gente pensava nas construções até financeiras mesmo, tudo isso juntos, mesmo como namorados. A gente já tinha esses projetos
já que a gente partilhava entre a gente, que a gente já desenhava entre a gente como aconteceria. Eu acho que o mais importante é que, principalmente nessa relação pré-matrimonial, né, namoro, noivado, é que mesmo desde o primeiro momento que a gente se dispõe a um relacionamento com alguma pessoa, de uma maneira mais séria, né, vamos dizer assim, e aí começando no namoro, a gente tem que entender que todo namoro, e aí falando mais para o namoro, que o noivado está muito mais próximo do casamento, mas a gente tem que entender que todo relacionamento, aí começando pelo namoro, ele tem em vista o matrimônio. Então a gente já começava, mesmo sem saber uma data, por exemplo, sem saber em que momento seria, mas a gente começava assim. Cara, não foi no primeiro dia que a gente se conheceu, né? As coisas vieram acontecendo naturalmente. Mas a gente foi já planejando, já foi desenhando tudo isso, construindo, projetando uma vida a dois. E aí só foi florescendo naturalmente, as coisas foram acontecendo. E assim, todo esse desenho passou de uma forma bem abrangente, não apenas na vida matrimonial, aquela vida mais romantizada, vamos dizer assim, mas com relação à nossa construção de vida financeira mesmo, de vida profissional, tudo isso foi colocado junto. E não como etapas. Vamos dizer assim, eu só vou pensar nisso agora, eu só vou pensar nisso. Não. A gente tinha, sim, em vista... a gente tinha essa consciência, né, de ter em vista, sem saber o momento que seria o matrimônio, mas, de forma mais imediata, vamos dizer assim, a gente tinha as metas que a gente precisaria cumprir para alcançar esse objetivo. Então, isso tudo foi desenhado de uma maneira bem natural, bem tranquila. Então, foi dessa forma que a gente foi construindo a nossa história. E, na verdade, para quem não conhece a gente, nós somos um pouco oposto, né? Mas diz que o oposto se atrai. Porque eu sou super calma, né? Extremamente calma. E o João é extremamente agitado. Então, mas o oposto se atrai. E eu acho que foi o que aconteceu conosco mesmo, né? E uma coisa que foi muito forte foi o amor, né? O amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Então, foi o amor, né? Tem que ter amor para tudo na vida. Para qualquer vocação, para qualquer chamado, tem que ter o amor. Porque pelo amor a gente vence, né? Então, nós vencemos pelo amor, né? E isso existia muito da minha parte quanto da parte dele. Existia o amor. E foi o amor que fez com que nós caminhamos, com que conseguíssemos vencer, né, os pormenores, né, do namoro, chegar ao noivado e ao sacramento do matrimônio. Existia muito amor. Porque quando existe amor, né, a gente casa para fazer o outro feliz. A gente não casa para ser feliz, né? A gente não casa pensando no nosso bem-estar. Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Não. Eu vou dar o meu sim a Deus, né? Primeiramente, meu sim a todos que ali estarão testemunhando. Esse sim vai me levar a amá-lo e fazê-lo feliz. Então, o meu sim é um sim de entrega. Muito antes de eu ser feliz, eu tenho que fazê-lo feliz. Então, para fazê-lo feliz, eu tenho que ter amor, né? Então, eu acho que esse amor que sentimos, né, desde o primeiro dia, né, que nós começamos a namorar e que sustenta o nosso relacionamento até hoje, é que nos faz firme na rocha que é Cristo. Foi pelo amor. Entendeu? Foi pelo amor. Também, né? Tem uma coisa legal, Alisson, que é assim, a gente, aí vale para Larissa, que eu sei que a Larissa não tá isso, né, tá para casar também. E aí o legal, sabe o que é? Eu até falei sobre essa questão de o casamento, a gente vai se conhecendo depois que tem o sacramento, né? E aí o interessante é isso acontecer sempre. É a gente buscar sempre conhecer o outro, independente do tempo que a gente tem juntos. Porque a gente sempre tem algo a conhecer. A gente sempre tem algo a descobrir. E que isso ajuda muito no relacionamento. Pelo menos conosco ajuda bastante esse conhecimento. E detalhe, conhecimento a fundo mesmo.
conhecimento da pessoa que está ali do teu lado, dos desejos, das necessidades, dos anseios, dos problemas, das dificuldades, e buscar sempre tem aquele olhar de um eterno aprendiz do outro. Isso é legal. Eu vou contar um caso aqui, abrir um parênteses aqui, que eu acho muito interessante isso. Com relação a ela tinha uns momentos ali que ela ficava meio agitada, né? Aí, assim, a gente sabe que as mulheres têm aquele período que todas as mulheres sabem, né? Que ela fica mais agitada. Aquela famosa 3 letrinhas, aquelas famosas 3 letrinhas, né? O T, o P e o M. Ô, fasezinha. Aí, assim, olha como coisa legal. À medida que você vai desconhecendo o outro, você vai entendendo o outro de uma tal forma que isso acaba contribuindo para que sua relação seja melhor. E aí eu fui, de certa forma, conhecendo algumas coisas que aí facilitaram ainda mais a nossa convivência. Então, por exemplo, eu até falo com ela, às vezes quando ela está um pouquinho mais agitada, assim, que ela é calma. Aí quando ela está um pouquinho mais agitada, eu falo, opa, tu tá naquele dia não, né? Tá muito agitada, deve estar com alguma coisa. Aí então é um momento que, por exemplo, aí entra a questão até da sabedoria mesmo, de você conhecer para ter sabedoria de interpretar aquele momento, de você se colocar um pouco mais reservado, de respeitar o momento do outro. Às vezes acontece muito comigo também, às vezes eu estou meio alterado, assim, vamos dizer assim, meio agitado, né? Por qualquer motivo, por algum motivo que seja, às vezes um pouco mais agitado, e ela percebe que eu estou um pouco mais agitado, ela fica mais na dela, ela não fala, ela nem rebate nada. Às vezes eu estou mais agitado, ou questionando alguma coisa tal, aí ela fica mais calma na dela, e aí quando ela percebe que as coisas estão mais calmas, a gente já consegue conversar um pouco melhor. Então, esse tipo de conhecimento que a gente vai tendo um do outro, isso facilita muito, porque vai até... tem muito a ver com aquilo que eu falei, que são duas histórias diferentes. A gente precisa se descobrir. O sacramento do matrimônio, a família de uma maneira geral, é uma constante descoberta. A gente vai se descobrindo o tempo inteiro. Sou eu que vou descobrindo um pouco mais ela vai me descobrindo um pouco mais, nós vamos descobrindo um pouco mais nossos filhos, eles vão também descobrindo um pouco mais a gente, e assim a gente vai se conhecendo melhor. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Então, é importante conhecer um ao outro, porque esse conhecimento vai elevar a um amor tal que não é qualquer coisa que vai derrubar, que vai destruir. E é esse amor que faz conhecer é que vai fazer cada um de nós amar um ao outro, independente de qualquer coisa. E aí o interessante que eu lembro até uma vez uma pregação do padre Fábio de Mello, ele falando que a gente percebe quando o outro realmente ama, quando aquele que precisa ser amado não tem utilidade nenhuma. Aí a gente vê o verdadeiro amor. Quando o outro não tem mais utilidade, né, entre aspas, né, que não tem mais utilidade para o mundo, vamos dizer assim, e apesar disso tudo, eu ainda o amo, esse é o amor verdadeiro. E quando a gente conhece o outro, a gente tem um amor muito mais profundo por ele, né? Por esse outro, ou o marido com a esposa com o marido, com os filhos, ou até, isso vale até para o amigo mesmo, no conhecimento do dia, né? Até com Jesus. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente descobre Jesus, mais a gente o ama. Então, é muito importante a gente se conhecer o tempo inteiro, se descobrir, né, o tempo inteiro. Teve uma pessoa que a gente perguntou aqui, fez mais uma pergunta, foi a Nicole. Como chegar a uma vida religiosa? A vida religiosa, eu vou contar, porque eu acho que para mim... O que acontece? Ela... Deixa eu te contar. Vai contar? Então... Vai, deixa ela contar. Vou tentar resumir. Na verdade, eu sempre fui muito católica, apostólica romana, né? Praticante, né? Então, eu vivi a experiência do amor de Deus, e quando a gente vive o amor de Deus em vida, a gente não abandona mais, né? Porque nenhum amor é igual ao amor de Deus. Nenhum.
nem de pai e mãe, não é, nenhum amor supera o amor de Deus. Então eu vivi essa experiência do amor de Deus na minha vida, e a partir dali eu tomei a decisão na minha vida, com os 14 anos da minha vida, que eu jamais abandonaria Jesus Cristo, que ele seria o rumo da minha vida, que ele seria a razão do meu viver, que ele seria o ar que eu respiro, né? Então, e daí eu fui caminhando na fé, conheci o João, eu estava com 21 anos. E quando eu conheci o João não era católico praticante. Na verdade, o João ele fez primeira comunhão na São Mateus. E aí. Como eu fui na São Sebastião. Foi na São Sebastião, desculpa. Depois ele foi para São Mateus, porque era mais próximo de onde ele morava. Mas ele, por alguns caminhos, né, ele se afastou, né? Então, ele estava um pouco afastado. E quando nos conhecemos, eu não deixei de viver a minha fé. Não deixei de viver aquilo que para mim era a vida, né? Então eu fiz o convite para ele. E aí ele passou a me acompanhar, né? Então ele começou a caminhada dele, retornou a esse amor a Deus, né? Ele retornou a participar da Santa Missa, aos domingos junto comigo, né? E eu penso que eu fui um canal de Deus na vida dele nesse momento, que ele precisava retornar realmente ao primeiro amor, né? O amor de Deus. E aí ele foi crescendo na fé, né? E aí ele buscou o sacramento do crisma, foi aprofundando, e aí foi dessa forma que foi que Cristo retomou a vida dele, e o meu só mesmo só veio a confirmar, né? E hoje em família nós vivemos esse propósito, né? De vivermos em Cristo, de vivermos rumo ao céu. Ô, Alisson, não sei se você chegou a conhecer, eu acho que você não conheceu, não. Você, pela idade, acho que você não chegou a presenciar. Mas teve um período bacana, assim, bonito, né? Pelo menos eu falo na nossa vida. Porque antigamente, na paróquia, tinha um encontro de namorados. Sim, né? Cheguei a pegar. Na época eu era adolescente, mas eu me recordo. Então, que sempre era encontro no sábado e domingo, né? Não, o encontro era no domingo, começava às 7 da manhã e terminava com a missa. Então, o que acontece? Teve até um jantar também, jantar de casal, jantar de namorado, uma coisa assim, uma época também fizeram isso. Eu me recordo disso também. Então, aí tinha um encontro de namorado na paróquia de São Sebastião que nós fizemos. Então, nós fizemos como participantes no primeiro ano. E aí, no segundo ano, o pessoal da equipe, como tinha aquela tradição de mudar os coordenadores, né? Até para poder estar sempre oxigenando, novas ideias. Então, aí eles escolheram a gente no segundo ano para ser coordenador desse grupo, desse segundo ano. Aí nós já aceitamos, a gente estava... ela já conhecia o pessoal há mais tempo, eu estava começando a conhecer, e aí a gente começou a fazer também esse movimento. E aí nós vivemos tanto o lado de quem participa, como o lado de quem prepara. E isso também ajudou muito a gente, porque a gente acaba também aprendendo muitas coisas com relação à vida a dois, né? Começando lá no namoro, para chegar lá no casamento, futuramente no casamento. Então a gente acabou aprendendo bastante coisa, e isso também ajudou muito a gente. Muita coisa que a gente vive hoje, a gente foram lições também que nós ouvimos ou que vimos nesse período. E aí foi muito interessante. E uma das coisas que a gente sempre coloca o grupo, que na época, né, participava, a gente tinha uma frase que a gente, por exemplo, guarda para a nossa vida, e eu tenho certeza que o pessoal que também fez parte da equipe naquela época guarda, que ele dizia o seguinte, e tem um resumo, né, do que a gente está conversando aqui hoje. Falava assim: é Deus quem faz um grande amor acontecer. Então, assim, é uma mensagem que a gente guardou para a nossa vida, e que a gente entende que essa mensagem é Deus fazendo esse grande amor acontecer todo dia, a todo instante, entendeu? É Deus quem faz esse grande amor acontecer. Então, essa foi uma grande lição que a gente trouxe até os nossos dias de hoje, para entender que aí vai até com relação ao que eu falei, vai entender que tudo isso é graça de Deus. E aí, quando eu percebo essa graça, também ajuda bastante, né, a nossa caminhada. Pois é, mas foi um tempo bom, né? Eu lembro também que tinha pastoral familiar, teve uma época que ajudaram muito a gente
nos eventos que nós promovemos foi até a Sebastian Fantasy foi a primeira, acho que em 2008, 2009, e deram um apoio grande para a gente. A pastoral familiar, acho que no todo ele é um suporte também para as demais paróquias na paróquia, né? Ele é um suporte para as demais pastorais na paróquia, porque na verdade ali a gente também pode ver os casais também que estão ali junto, ajudando e sendo testemunho muitas das vezes para os jovens, né? Porque muitos casais, a gente também, eu lembro de vocês, lembro de outros casais que hoje também não frequentam mais a paróquia, que estavam nessa empreitada da pastoral familiar, tanto na questão do encontro de casais, que aí, alguns ainda eram namorados, nem eram casados ainda, eu acredito. Então era algo também que isso deixa um marco na paróquia, né? São gerações que vão passando e que eu tenho certeza que mesmo aqueles casais que não casaram, que foram namorados, que estiveram ali, alguma coisa também contribuiu para a vida deles, né? Contribuiu para o crescimento deles, né? E eu acredito que hoje nem muitas paróquias mais têm essa preocupação também de um encontro, de uma preparação de encontro para namorados, né? Eu acredito que muitas paróquias tinham esse, esse trabalho, né? Mas acho que foi se perdendo. Eu acho que era algo que se voltasse também, a gente poderia ver muitas famílias fortes, muitas famílias sendo estruturadas em uma estrutura bem firme, né? Porque também o casal, também o jovem, às vezes ele não tem muita formação quanto ao namoro santo, né? Um namoro uma caminhada que possa ser formada com um futuro casamento, né? Às vezes só que namorar, todo mundo na igreja fala, né? Quer namorar tantas vezes para namorar, para ver se vai dar certo, se der, deu, se não der, a gente termina cada um pro seu lado. Eu acho que eu sempre escutei falar, né? E hoje mais do que nunca eu tenho concretizado nisso que o namoro ele precisa já ser uma preparação no futuro matrimônio, né? Porque o casal já precisa casar, já precisa namorar, como vocês falaram, que já pensavam em viver a dois, mas viver a dois em Deus, né? Então acredito que o casal já precisa começar com essa expectativa de viver em Deus, né? A Thaís até fez a pergunta, eu ia até ressaltar, né? A questão que ela também está prestes a se casar, né? Já as portas do casamento, e a gente pode ver também que é um casal que permaneceu também na caminhada da igreja, um exemplo também que daqui a pouco uma família se forma, né? Mais um casal para poder ajudar na igreja, hoje ainda ajuda como noivo, como jovem, né? Então é algo que a gente vai vendo também dar frutos, né? Quantos jovens também da minha geração, da minha época, que casaram também hoje, graças a Deus, não caminham mais na paróquia, mas dão seus frutos, casaram tudo direitinho, continuam essa perseverança agora onde moram, nas paróquias mais próximas das suas casas, né? Mas também é um sinal, né? É algo que eu olho também vendo que Deus também não falhou naqueles que perseveraram junto comigo, né? Então eu acho que o que a gente pode selar também no dia de hoje é o pedido de oração por essas famílias que estão se formando, né? Essas famílias que estão sendo geradas agora por esses jovens, né, que estão chegando, para que possam ser famílias santas, né? Para que possam ser um matrimônio que possam levar mais pessoas a Deus, né? Assim como um dia vocês também, como casal de namorados, de noivos, puderam levar, hoje como um casal já com um sacramento do matrimônio, mas que outros casais possam nutrir isso, possam ser suscitados por Deus também, ter essa docilidade de gerar esse chamado, né, a difundir a questão do matrimônio, né? Então, eu acredito que foi isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar, mas eu acho que para mim já foi mais do que grandioso, né? Tá quase 2 horas, eu nem percebi que passou tão rápido. A sala foi tão bom, foi tão gratificante. Algumas mensagens foi recebendo pelo WhatsApp, pessoas que também estão participando de outras paróquias também, então isso é bem legal. Até o pessoal da minha paróquia de pastoral lá na Tijuca também estão participando aqui, então vieram também ouvir um pouco, né? Então eu acho que isso é bem importante. E graças a Deus são os jovens, né? Os jovens que vieram escutar aqui, né? Então também possam ser depositado alguma coisa no coração deles, né? Então eu queria agradecer a Alessandro e o João, né? Como vocês bem falaram, na hora que a gente estava pensando, né? Quem a gente pensou logo em vocês dois para poder vir falar, né? Que foi um casal que a gente vê também que está ali, que poderia dar um testemunho bom, não só do matrimônio, mas do que é estar casado, do que é ser um casal de Deus, é um casal de caminhada, né? Então, peço a Deus também que Nosso Senhor possa abençoar
a vida de vocês dois, né? A vida do João, a vida da Belinha também, né? Que daqui a pouco estão crescendo, daqui a pouco, quando a gente menos pensar, eu lembro que eles eram bebezinhos pequenininhos, João corria na igreja, hoje já está no altar dando padre, Belinha também. Então a gente vê também que os frutos, a gente, como o meu amigo dizia, né? A gente vê os frutos pela árvore, né? Então a gente está vendo que a árvore que brotou esses frutos é boa, né? E agora eu vou chamar a gente para poder encerrar, né, e fazer esse momento de oração. Também eu vou pedir a cada um que está na sua casa também que possa, junto de nós, fazer esse momento de oração. Você possa fechar seus olhos também na sua casa, possamos agora voltar o nosso coração a Deus, estender, né, você da sua casa mesmo também, e eu daqui, estender as mãos sobre o Alessandro e o João, para que o Senhor possa derramar sobre a vida deles, sobre a sua família, sobre os filhos, sobre os seus projetos, sobre a santidade que eles buscam, toda a graça, toda a misericórdia e todas as bênçãos. Que eles possam continuar sendo um casal firme, testemunho e de amor, acima de tudo, ao Deus que chamou eles ao matrimônio. Pois se hoje tudo que eles falaram, tudo que eles testemunharam da vida, da palavra que Deus colocou no coração deles, que o Espírito Santo os conduziu para poder falar no dia de hoje, isso foi puramente graça do matrimônio, do elo que eles fizeram no dia do seu sim, o dia que eles entregaram a sua vida para ser só uma carne e um só corpo junto a Deus, pois não só são só dois, são três, porque junto com Deus eles formam um trio, o trio santo que Deus abençoa a cada dia, esse projeto que eles têm formado, esse projeto que eles têm nutrido, que Deus colocou na vida deles também, que são os filhos. Que a Santíssima Virgem Maria, que São José possam ser sempre o exemplo a seguir, sempre o exemplo a estar junto de vocês, pois eles foram aqueles que, a primeira família que nós podemos ter como exemplo, a primeira família a qual nosso Senhor mostrou para nós que é modelo de santidade. Que assim como São José, como eu dizia na segunda-feira, possa ser exemplo de castidade, de santidade e de pureza. Que a Virgem Maria, na sua docilidade, na sua pureza e na sua santidade, também possa abençoar vocês dois. Pedimos agora também a intercessão de todos os santos, aqueles que foram também, que serviram a Deus através do matrimônio, que serviram a Deus através do chamado à vocação matrimonial. Que eles possam interceder pela sua família, pela família de cada pessoa que está neste momento ouvindo, vendo e sentindo a palavra de Deus. Para que também o Senhor possa alcançar essas famílias, que aquelas famílias que hoje também pedem, possam ter sido alcançadas pela graça e misericórdia de Deus. Pedimos a Virgem Maria, neste momento, ela que é a mãe, possa interceder e cobrir cada família com seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe no nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Amém. Alessandra, João, muito obrigado pela graça de poder partilhar um pouco, pela graça da palavra de Deus que partilharam um pouco com cada um de nós. E mais uma vez que Deus abençoe a família de vocês e que vocês a cada dia mais possam continuar com esse ardor, com esse fervor de servir a Deus através da nossa paróquia, através do testemunho de vida a vocês, a todos aqueles que o rodeiam. Deus os abençoe e a cada um uma santa e abençoada noite. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Fica com Deus. Boa noite. Tchau.